Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter, que começa ao vivo agora, aqui pela TV Rio Preto, canal 7, pela NET TV. Hoje uma terça-feira ensolarada, diferente de alguns outros dias, que a gente estava aí inundado em meio a tanta chuva. E, gente, vamos combinar, enquanto transtorno que essa água causa, mas ela é abençoada. Ela vem para poder fortalecer o nosso solo e trazer muitos benefícios, que assim seja. Bom, nosso programa de hoje vai tratar de um assunto que a gente já vem conversando há algum tempo, mas é sempre muito bom ressaltar. Nós vamos falar sobre a saúde do homem e da mulher, porque se a gente tem Outubro Rosa e Novembro Azul, é só uma maneira de te alertar e de fazer com que você pense diferente sobre a sua própria vida. E aí, eu tenho dois convidados muito especiais. Eu tenho aqui comigo o Dr. Giovanni Furtado Souza, ele que é urologista e presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto. Muito obrigada pela sua presença, doutor. E a Maria Belmira Garciela, que é psicóloga e psico-oncologista. Eu nem sabia que tinha uma especialidade assim. Bem-vinda, Maria, muito tudo obrigada, bem? Gente, é uma doideira, né? Porque as pessoas acabam se deparando em 2 meses muito complexos. Eu falo que são 2 meses porque a gente sai do Outubro Rosa, depois entra no Novembro Azul e todo mundo acha, não, eu tenho que fazer o exame de câncer agora, nesses meses. Não é essa a ideia, né? Acho que a ideia é uma conscientização geral para que as pessoas possam mudar um pouco a dinâmica de vida, né? Acho que ampliar... Quem quer começar a falar primeiro? Ai, que delícia vocês dois aqui hoje na minha sala, coisa boa. Nós estamos muito felizes de estar aqui com você, Thaís, e com toda essa tua energia de vida, que eu acho que vem bem a calhar com essa proposta do Outubro Rosa e Novembro Azul aqui em Rio Preto, né? Que é você se responsabilizar pela tua própria vida, né? Não só em novembro e não só em outubro, mas durante o ano todo, né? Cuidando. As pessoas têm que perder um pouco do medo, né? De se conhecer, de se descobrir, né? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Belmira, né? Boa tarde, vocês telespectadores da TV Rio Preto. A ideia, assim, o câncer de próstata ou o Outubro Rosa do câncer de mama, não vão incidir só em outubro e novembro. Diferente da chuva, que vai ficar ser pior nessa época, né? Porque as doenças do sol a gente tem que prevenir mais nessa época do verão, as doenças respiratórias mais em julho. Esses 2 meses servem para isso mesmo, conscientizar toda a população e a fazer os exames, a cuidar da sua saúde, especificamente nesses 2 pontos, durante o ano todo. Então, assim, não é outubro que é o mês da mama ou só novembro de do próstata. câncer de próstata. Um mês que a gente fortalece essas campanhas de conscientização, a gente traz mais informação. Eu acho que isso é muito importante. Né? Doutor, vamos abrir o jogo. Por que o homem tem tanto medo de fazer o exame? Porque vamos combinar uma coisa. Presta atenção, a mulher fica numa posição muito mais desconfortável, né? A gente vai lá, tem que ficar naquela posição que a amiga aí de casa já sabe o que eu tô falando, é aquele... Né? O homem vai lá 2 segundos. Por que ele tem tanto medo, gente? Thaís, isso é muito simples de explicar. A mulher, desde a adolescência dela, quando ela tem algum corrimento, ela tem algum problema ginecológico, ela já é obrigada, ela já vai no ginecologista. Quando ela começa a ter relação, geralmente elas vão ter, vocês mulheres vão ter uma gestação na segunda década de vida, terceira década. Então vocês já são um pouco mais acostumadas a ir ao médico, mais acostumadas a tratar da saúde. Nós homens, depois da infância, que os pais obrigam ou levam no pediatra, esquecemos. E realmente, nesse adulto jovem, tem poucas patologias. Lá com 40, 50 anos, aparece uma campanha que ele tem que ir num médico, que ele já não quer ir nem para ferir a pressão, e tem que fazer um exame que é naquela situação e tudo mais. Então aí dá uma dificuldade deles entenderem. Mas eu acho que depois das campanhas, e não só do outubro ou do novembro azul, isso cada vez mais a gente nota que tem diminuído muito a conscientização, a participação da imprensa. Acho que as pessoas estão ficando com um pouco mais de responsabilidade sobre a própria vida, né? Querendo viver mais tempo, ter mais qualidade de vida. Haja vista a quantidade de dinâmicas hoje que a gente encontra para ter um resultado e um ganho maior de vida, né? São centenas de academias, cada uma propondo um tipo de atividade física diferente, 200 milhões de dietas, cada uma para um benefício e tudo mais, e as pessoas buscando esse bem-estar, né? Como é que você vê isso nas mulheres? Eu saí dos homens, agora eu vou para as mulheres. Eu acho que o Dr. Giovanni tocou num assunto interessante quando diz esse hábito, né? Que nós temos, inclusive como a gente brinca de casinha quando pequenininho, a gente brinca tomando conta, né, da boneca. Então a gente meio que vem com esse chip, né? E eu acho que interessante, por isso que a gente pensou em unir o Outubro Rosa e o Novembro Azul aqui, nessa ideia, inclusive, dessa entreajuda homem e mulher. Sabe, porque o homem muitas vezes ele vai ao médico
pela insistência da mulher mesmo, né? Para ele se cuidar, com todo esse cuidado que ela tem desde sempre, ela passa isso para o companheiro também. Então, eu acho que isso é, assim, não ficar apenas ou no homem ou na mulher, mas haver uma entreajuda, inclusive, Thaís, eu penso muito numa possibilidade de uma geração mais saudável, com essa ideia de uma alimentação, não com dietas mirabolantes, enfim. Não, uma alimentação, né, que seja benéfica, né? Sim, e exercício físico, tudo isso que antigamente a gente não tinha tanta noção do benefício que faz, né? Curiosidade da Thaís agora, isso é um achismo meu. Eu não sei, eu acho que a gente consome tanta coisa, com tanto conservante, com tanto isso, com tanto aquilo, é tanta comida com anabolizante. Isso tem alguma relação com a quantidade de casos de câncer que a gente tem hoje? Hoje tem vários fatores, para o exercício físico, ambientes menos poluídos, mais poluídos, mas um fator, assim, né, no hábito de vida, que diz respeito à alimentação, que é mais influente na incidência de câncer, tanto de mama, câncer de próstata, que é o mesmo, é a gordura animal. A gordura animal já está mais que provado que as pessoas que ingerem, ou seja, populações que têm uma ingestão maior de gordura animal, vão ter uma incidência maior tanto de câncer de mama como de câncer de próstata. Tem trabalhos mostrando os japoneses, na raça amarela, os japoneses têm uma incidência menor de câncer de próstata. Aqueles japoneses que migraram para os Estados Unidos e vivem comendo fast food têm uma incidência parecida com os americanos lá, natos e tudo mais. Então, a gordura animal já está comprovada. Existem outros fatores com importância menor, do exercício físico, tabagismo, tudo que a gente já, né, tem. Outro dia eu estava lendo até que a obesidade, ela pode também provocar isso, eu não sabia, foi um fator curioso para mim. A obesidade está mais relacionada ao câncer. Não, porque a obesidade a gente está acostumado a ouvir com problemas cardíacos, né, com problemas respiratórios, mas não sabia que tinha também uma relação com os casos de câncer. A obesidade no câncer específico, talvez é quase que um desserviço que eu vou falar, mas a obesidade tem uma relação maior do que o tabagismo no que diz respeito ao câncer de próstata. Olha por exemplo. Só! O tabagismo sim tem uma importância grande no câncer de bexiga, que é um câncer também muito agressivo, mas no câncer de próstata específico, a obesidade correlaciona-se mais com o câncer de próstata. Existe algum sinal que o homem pode perceber que ele esteja com alguma possibilidade? Existe alguma coisa, algum fator físico que ele perceba de diferente? Por isso que as campanhas, o câncer, quando ele vai dar algum sintoma no paciente, ele já está geralmente avançado. No início, ou seja, naquela fase que a gente dá para tratar e o paciente vai ter uma cura da doença, geralmente ele não tem alguns sintomas. Os sintomas que podem ser observados pelos pacientes, que são sintomas semelhantes ao crescimento benigno da próstata, é uma dificuldade para urinar, ou seja, o paciente vai urinar, o jato de urina está um pouco mais fraco, ele tem uma hesitação na hora de urinar, urina e não esvaziou completamente a bexiga. Entendi. Às vezes um sangramento, geralmente já em casos mais avançados, sangramento na urina e tudo mais. Pode terminar. E aí depois os sintomas de câncer avançado, que aí a gente já não vai conseguir tratar ou curar o paciente, vai ser um tratamento mais paliativo. Por isso é importante, assim, a gente vai frisar sempre, a prevenção. A prevenção nós vamos fazer o diagnóstico naquele momento que o paciente não tem sintomas. Como eu acho que no câncer de mama, a Belmira deve falar, não é quando o tumor está aparecendo na camisa, é antes, é quando vê lá no exame de imagem, no início, e aí sim vai tratar e curar o paciente. Eu acho que, assim, só pegando esse gancho, né, do câncer de mama, inclusive, eu acho que essa ideia da responsabilidade com a sua própria saúde é você tentar detectar o câncer em tempo, né, porque eu acho que o câncer, ele tem uma grande porcentagem de uma possibilidade grande de cura, se detectada em tempo. Então, eu acho que nós estamos falando de uma coisa, Thaís, que é muito mais ampla do que apenas o exame que dói, que incomoda, coisa, né? Ou que seja desconfortável, qualquer coisa do gênero, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando da possibilidade de continuar vivendo, vivo, né, com qualidade. Né? Sim, então eu acho que, assim, tudo aquilo que a gente fizer que possa nos possibilitar uma vida mais longa e com maior qualidade, está nas nossas mãos fazer, né? Porque se o câncer, ele é 20% ele é hereditário, 80% não. Então, se a gente for conseguindo ter a responsabilidade com a alimentação, com o exercício físico,
com bons relacionamentos, né? A gente sabe o tanto que a parte emocional influencia também o desencadear. Eu ia até perguntar isso, até como você... Não vou te chamar de senhora, porque eu não consigo, tá? Nem você. Não, gente, aqui na sala de casa não tem dessa, não. Aqui é todo mundo você. Mas eu ia até te perguntar isso. Muita gente fala que o câncer ele tem um vínculo emocional muito grande e que na maioria das vezes ele se manifesta logo depois de um acontecimento trágico ou alguma coisa traumática na vida da pessoa. Isso tem ciência? Tem ciência. Eu acho que a parte emocional, ele é um desencadeante, ele não é aquilo, você não pode falar assim, então, porque, por exemplo, tem casos de pacientes que têm perdas, logo após uma perda, seja uma perda de um filho, seja uma perda de uma casa, seja uma perda de um amor, seja uma perda de uma casa, de alguma coisa, que seja uma perda, que ela não consegue dar conta, ela não consegue elaborar, isso pode desencadear, é lógico que isso não é... Não é o fator, né? Não. Mas isso pode ser um desencadeante. Mas acho que até para qualquer doença, né? Se você não está bem emocionalmente, até uma gripe pode virar alguma coisa mais chata e mais é simples de entender isso, assim, que a Belmira está falando. Porque o câncer, cada câncer tem uma genética, uma biologia, um jeito de crescer, uma velocidade. Mas algo comum entre eles é que a gente já assim, sabe que há um erro do sistema imunológico. Um erro do sistema imunológico em organizar e matar as células que estão erradas, que nós estamos produzindo o tempo todo. Isso para a pessoa entender mais fácil. A partir do momento de um trauma emocional, perda de um ente querido, perda de um amor, ou um estresse contínuo no trabalho, depressão, esse sistema imunológico vai trabalhar de forma inadequada, bagunçar. É onde nós vamos ter mais gripe, vamos ter mais outras doenças infecciosas e os cânceres também. Tem N trabalhos já mostrando que sim, existe uma relação, como a Belmira disse, desencadeando um câncer depois. Aliás, adorei esse jeito de explicar. É o nosso organismo que funciona de forma errada. Você que está nos acompanhando, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo e volta para continuar esse assunto que é muito sério, mas com certeza pode fazer a diferença na sua vida. Nos acompanhe. Shopping. Visite nossa decoração, encontre o Papai Noel e assista às fantásticas paradas de Natal. Você ainda concorre a 2 carros 0 km. Natal Rio Preto Shopping. Voltamos, eu disse que era bem rapidinho e a gente volta para esse bate-papo, acho que muito esclarecedor. Aliás, explica de novo aquele negócio assim, que nossas células aqui funcionam de forma desordenada e que acabam facilitando o aparecimento de doenças e até mesmo do câncer, né? Não, explica de novo para mim que eu quero que todo mundo que esteja em casa preste atenção, porque foi o jeito mais bacana que eu já encontrei para entender como é que funciona. A partir de um estresse, um estado depressivo, uma perda de um ente querido, a perda do amor, o sistema imunológico vai funcionar de forma inadequada. Nosso organismo, ao tempo todo, desde que nós nascemos, está produzindo células que não têm uma carga genética correta, né? A carga genética é adequada. Ou seja, nosso sistema imunológico está matando essas células e deixando só as células boas de cada órgão sobreviver e nos manter vivos. A partir do momento que o sistema imunológico está funcionando errado, né, que ele foge desse controle, há uma proliferação dessas células erradas, que é o crescimento neoplásico, que é a neoplasia, o câncer que vai crescer na mama, na próstata, no útero, no cérebro e tudo mais. E aí sim vai atrapalhar o funcionamento de outros órgãos, espalhar para outros lugares e levar sofrimento, dor e morte, né? Ou seja, além do corpo, do físico, a gente tem que cuidar também do bem-estar, da alma, de tudo mais, para poder estar sempre com uma vibração bacana. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Doutora, não consigo chamá-la de doutora, nem você de doutora. Ai, que situação trash! É que a maioria das pessoas escuta falar em próstata, mas não sabe o que é. Para que serve a próstata, no fim das contas, no homem? Como é que ela funciona, como é que ela age e o que ela deixa de fazer caso ela fique doente? A próstata é um órgão que está abaixo, logo abaixo da bexiga, mais ou menos o tamanho de um limão pequeno, e a uretra passa por dentro dela como se fosse um túnel, né, por dentro, é onde passa a urina.
Ela é responsável para produzir uma enzima, que é um líquido que chama o PSA, que é dosado no sangue, que vai se juntar ao líquido espermático, junto dos espermatozoides, mantendo o líquido espermático fluido, não deixando ele coagular dentro da vesícula seminal dos homens. Então essa é a única função da próstata. O que ela pode fazer de errado? Com o tempo, com todos os homens, com o avançar da idade, ela vai crescendo. Nesse crescimento é muito fácil de entender, ela vai crescer globalmente para fora e vai crescer para dentro, apertando esse túnel. Esse é um crescimento benigno. Alguns homens, ela pode apertar mais esse túnel e dificultar a passagem de urina, onde vai ter os sintomas de HPB, ou seja, hiperplasia prostática benigna, ou seja, uma dificuldade grande de esvaziamento da urina, levando à retenção urinária. Ou, outra doença que pode acontecer na próstata é formar um nódulozinho por um crescimento errôneo das células, como a gente disse anteriormente, e esse nódulo crescer, tomar conta da próstata, espalhar para alguns outros órgãos, e assim como no câncer de mama, o principal foco é para os ossos, né? Espalha para os ossos primariamente. Então essas são a função é única e os problemas são vários da próstata que podem nos ocasionar. E além disso pode ter infecção, no caso de infecção urinária, a infecção se instalar na próstata, é um caso grave, que geralmente precisa de internação, mas é com a cura de antibióticos. Entendi. Doutora, algum ponto importante pra gente... Agora chamei ela de doutora, tá vendo? É só para quebrar o gelo. Dentro dessa proposta de juntar essa conscientização de Outubro Rosa, Novembro Azul, o que você consegue ver que é mais importante e quais são os resultados que vocês têm acompanhado? Há um aumento mesmo da busca das pessoas fazerem o exame, marcarem suas consultas, cuidarem de si? Vem aumentando com o passar dos anos? Olha, Thaís, a gente começou em 2011, né, com o movimento Outubro Rosa aqui em Rio Preto, que é um movimento mundial, né? Começou em 97, inclusive. E de lá para cá, a gente tem notado muita mais conscientização e procura aos médicos, né? Procura para fazer os seus exames, uma conscientização maior de uma qualidade de vida maior também, né? Então eu acho que hoje em dia, quando a gente fala Outubro Rosa, as pessoas já sabem do que se trata, né? E aí quando a gente uniu o Outubro Rosa com o Novembro Azul, a gente quis ampliar um pouquinho mais essa ideia, porque em todos os lugares a gente tem um grupo de médicos bem interessante que nos apoiam e que montaram uma aula e que eles vão dar aula em vários lugares, né? Em todos os lugares onde a gente ia, tinha sempre muito homem assistindo, acompanhando suas mulheres. Então a gente pensou, por que a gente vai deixar de falar a respeito de um câncer também tão preocupante quanto o de mama, que é o de próstata, sendo que eles estão ali juntos, né? Então daí a gente unificou os dois movimentos e que tem dado super certo, e a gente ampliou desde 2013. A gente levou para as escolas municipais um projeto para trabalhar com as crianças, para desmistificar a ideia do câncer como uma palavra que nem se fala, né? Porque tem gente que não fala. É engraçado isso. Até um tempo atrás as pessoas tinham todo um tabu, né? Para falar o câncer. Isso vem sendo quebrado, né? Isso vem ficando... Até porque eu acho que a gente tem chance de cura, tem condições de continuar vivendo. Não é algo irretocável que você tem que deixar. Antigamente parecia que era uma fechado. Sentença de morte, né? Pronto, se você tem o câncer, pronto, vai morrer, não adianta nem questionar, nem tentar um tratamento, nada, porque é irreversível. Hoje não, a gente sabe da possibilidade da cura, então quanto antes descobrir, melhor, né? Sim, e o que vocês da mídia têm nos ajudado a divulgar essa ideia de que o câncer, ele não é uma sentença de morte, mas que ele pode ser a morte de uma vida antiga, mas de o início de uma nova vida, de uma ressignificação, sabe? Isso é fundamental. Vocês têm sido, assim, de um valor incrível para poder divulgar e falar realmente a palavra. Porque antigamente, aliás, ainda tem algumas pessoas, né, que falam doença ruim, né, como se alguma fosse boa, né? Nem gripe é bom, né, gente? Vamos combinar, né? Complementando um pouquinho a Belmira, assim, as mulheres vieram à frente, as campanhas também estão na frente, né, ou seja, o Outubro Rosa começou primeiro, e o Novembro Azul, assim, a gente vê no consultório, antes de campanha, ou mesmo com a campanha, quem leva os homens, em muitos casos, talvez mais da metade das vezes, ao consultório para procurar um cuidado, é a mulher. Então, assim, eu acho muito interessante essas campanhas, mesmo estando focadas no mês de outubro, abordar conjuntamente as duas patologias, porque aquelas mulheres, mesmo que não tenham homem ali, elas vão chegar em casa, vão sensibilizar teu marido e esse vai procurar um tratamento. O outro aspecto é assim, que o fato de terem ficado juntas as duas, outubro e novembro, né? Então, criou, assim, como você tem dito várias vezes aqui, você falando,
é aquele cuidado com a saúde, né? Então o homem, mesmo aquele que já faz o exame, já está preocupado, já começa a falar do Outubro Rosa com as mulheres que trabalham com ele, com a mãe, e começa a conversar com os amigos, isso, que então mas você foi fazer o exame? Não, pode ir, é tranquilo, às né? Vezes e a é uma coisa... brincadeira, mas vai conscientizando todo mundo e vai desmistificando aquela coisa ruim, aquela coisa que está guardada dentro do armário. Assim, as campanhas, aí, lógico, o papel de vocês da mídia pulverizando isso para todo mundo é primordial, né? Que senão ficaria só eu lá no consultório, eu atenderia meus NX de pacientes por dia e acabou. Aqui tem várias pessoas, né, centenas, milhares de pessoas nos ouvindo e ganhando essa informação. E tentando mudar um pouquinho a cabeça de vocês. Eu digo sempre aqui no programa que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente está diante de um aparelho, que é uma câmera de televisão, em que eu vou levar alguma informação para você que está em casa ou para você que está na internet nos acompanhando em qualquer parte do mundo, porque a gente sabe que tem uma audiência muito boa pela internet. A nossa missão aqui é levar para vocês a melhor informação, aquela que pode, com certeza, modificar a sua vida de um jeito ou de outro. É plantando uma sementinha que depois a gente consegue uma floresta gigantesca. Então, nosso papel aqui é esse. Fico muito feliz com a colaboração de vocês. De novo, quando a coisa tá ficando boa, tem que chamar o comercial. Então, você que está nos acompanhando, não saia daí. A gente vai de novo, rapidinho, para o intervalo comercial e volta para continuar falando de Outubro Rosa e Novembro Azul. Ou melhor, Outubro Azul e Novembro Rosa? Pode ser? Vamos misturar tudo? Não saia daí. Shopping. Visite nossa decoração, encontre o Papai Noel e assista às fantásticas paradas de Natal. Você ainda concorre a 2 carros 0 km. Natal Rio Preto Shopping. Disse que era bem rapidinho e já estamos de volta. E aproveitando que estamos numa terça-feira, mulherada antenada aí já começou a pensar em roupas para fim de ano e tudo mais. Pois bem, não perca a chance. Hoje o meu look é Cora Canela, põe na tela, um vestido lindo de preto, os dois têm renda, tanto na parte superior quanto na parte inferior, e é uma peça muito legal que você pode usar em diversas situações. Mas além dessa roupa lindíssima da Cora Canela que eu estou usando hoje, vai rolar neste fim de semana, põe na tela aí pra mim, Jair, as imagens do bazar. Um bazar especial da Cora Canela. Vocês sabem que a Cora Canela é uma fábrica de roupas, então ela não vende para o consumidor final. Mas neste fim de semana, você que gosta das roupas que eu uso aqui, pode adquirir os produtos da Cora Canela nesse bazar super especial. Vai ser na Avenida Murchi Johnson, 2720. Facinho, facinho, ali pertinho da Casa do Cupim. Essas roupas que vocês estão vendo aí na tela vão estar lá por preços arrasadores. Então, meninas de plantão, mulheres antenadas, corram pro bazar da Cora Canela, que vai estar imperdível. Pode levar, tá? Namorada, pode ir lá visitar, vai estar tudo de bom. Beijo, Suelen. Vamos falar sério agora, doutor. Por que os homens têm tanto medo do exame? Como é que ele funciona? Acho que um dos jeitos da gente fazer com que eles percam o medo é explicando como é que funciona o exame. O exame é muito simples, é um exame rápido, dura menos que 5 segundos. 5 segundos, gente, pra você não correr risco. 5 segundos. E é um toque retal, é isso que muitos dos homens abominam, esse toque, mas é um exame muito simples. E um exame de sangue, que é o PSA que vai dosar essa enzima, né, no sangue, colher no dia seguinte, ou 3 dias depois do toque no mínimo. Agora, os homens também têm uma preocupação um medo de ir no urologista, o medo de fazer a prevenção do câncer de próstata, com a consequência que o tratamento pode levar. Então, eles acham que eles vão ficar impotentes? Isso. E não vai fazer mais nada. No início, na década de 80, quando começou a tratar os cânceres de próstata, cirurgias, a tecnologia ainda não era totalmente, não conseguia se aplicar uma tecnologia bem avançada no tratamento, e as sequelas eram maiores. Quais eram? A impotência sexual e a incontinência urinária. Entendi. Então isso ficou essa memória, esse fantasma, então todos têm medo. Hoje, existem complicações no tratamento? Existe, mas são muito mais adequados, existe tratamento para essas complicações. As taxas de complicações, sejam elas da potência, ou seja, ela urinária, são mínimas, assim. Ou seja, um tratamento quanto mais precoce, o homem vai ter a tua vida sexual, a tua vida social, vida normal, vai jogar teu futebolzinho, vai tomar tua cerveja no final de semana, vai ir na missa, não tem problema algum. Ao passo que se ele deixar o tratamento mais tardio,
ele vai ter que usar uma bolsinha, ele vai ter que fazer radioterapia, ele vai ter que fazer tratamento para dor, ficar em casa e tudo mais. Então, não tem porquê, não tem assim um motivo mínimo para você estar com medo de ir lá, uma consulta que dura 15 minutos no máximo. E assim, né, se ele não se cuidar, ele pode fazer parte de uma estatística que é bem grande, né, doutor? Como é que andam os números hoje do câncer de próstata? O câncer de próstata é o câncer que mais mata a população masculina depois dos cânceres de pele. No Brasil, hoje, nós temos uma morte a cada mais ou menos 30 minutos. Uma morte a cada 30 minutos? De câncer de próstata e um caso descoberto a cada 3 minutos. Para você ter uma ideia, nós vamos descobrir esse ano no Brasil em torno de 80, segundo as estatísticas do INCA, em torno de 80 mil casos ano. Desses, 19, quase 20 mil vão falecer de câncer de próstata. Por quê? Porque vão descobrir tardiamente, não vão procurar. Desses tantos 80, são descobertos casos avançados. Quando nós fazemos o diagnóstico precoce, que é isso que nós estamos tentando fazer com as campanhas e levar a população a fazer a prevenção, a taxa de cura é em torno de 90%. Então esses números seriam bem diferentes, seriam muito diferentes disso, né? Então, acho que vale a pena, assim, muito simples. O custo do exame, então, para o sistema público de saúde, é um exame barato, o toque, né, já está incluído na consulta. O exame do PSA é um exame já pulverizado, que não tem um custo para o sistema tão grande. As biópsias que podem advir daí, sim, pode ter um custo e ser um exame um pouquinho mais invasivo, mas não são todos que precisam fazer biópsia. Alguns casos selecionados, aqueles com fator de risco maior. Mas vamos combinar, nem se compara. Você gastar um dinheiro aí para fazer um exame e ficar livre, mais tranquilo de qualquer perturbação que você tenha, até do que ficar preocupado com a conta bancária, né? E vivo, né? Deixa de ir no churrasco no fim de semana, um fim de semana, você não vai morrer por conta desse churrasco. E vai, faz o exame direitinho e fique tranquilo para você, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus familiares, porque todo mundo sofre junto, né, gente? Não tem jeito. Quando recebe um diagnóstico desse, mesmo que não seja mais aquela história da sentença de morte, como a gente falou, ainda assusta, né? Não fica só com o paciente o diagnóstico, né? Ele atinge todos os que estão em volta, a família, e também a respeito da sexualidade, né? Para a mulher também é muito difícil quando fala do câncer de mama, que tem que, né, mexer numa parte tão feminina da mulher. Então, essa entreajuda homem e mulher é que vai fazer a grande diferença de uma qualidade de vida muito grande, né? Para a sociedade e para a família, que vai atingir os filhos, enfim. Acho que nós estamos falando de uma coisa um pouquinho maior do que apenas um exame que incomoda, de uma possibilidade. A gente está falando de uma vida saudável, de uma população que pode ter aumentar uma qualidade de vida para novas gerações. Né? Nós estamos falando de uma coisa um pouquinho mais ampla, né? Com as novas gerações. Esse trabalho que é desenvolvido nas escolas municipais, ele já está inserido dentro da grade escolar, que eu achei muito legal, entre 8ª e 9ª séries, com as professoras trabalhando, já faz 2 anos, com os alunos, sob Outubro Rosa e Outubro Azul, e eles levam pesquisas para casa, quer dizer, conversam dentro de casa, falam sobre a possibilidade, se tem caso de câncer na família, como é que é. Então, isso vai tirando um pouquinho aquele estigma que a gente fala, né, de que o câncer... E você tocou num aspecto importante, porque qual a história do preconceito, dos julgamentos e da palavra que não podia ser dita, né, da palavra câncer? Muitas famílias acabavam não contando para os seus familiares que tinham doença. Então é importantíssimo você descobrir se na sua família teve algum caso para que você possa se prevenir de uma forma adequada, né? Eu acho que a história do tabu que a gente está deixando de lado, muitas pessoas ainda pagaram um preço muito alto por não ter sido conversado, por não ter falado sobre a doença, né? Eu acho que teve muita gente que já faleceu, quantos casos de avós que morreu do quê? Morreu do quê? Morreu morrido, né? Daquela doença. Daquela doença, como se não pudesse falar, como se falar vai espalhar e não como se fosse atrair, né? Isso. E é importante também esse histórico familiar, porque o câncer de próstata, quem deve fazer? Todos os homens acima de 50 anos. Aqueles que têm um histórico familiar, então é importante saber a história do meu avô, a história aqui que meu pai teve, tem que fazer a partir dos 45 anos, anualmente, dependendo de cada caso, pode-se fazer bianual, ou seja, fazer um ano, falhar um ano, mas assim, isso vai ficar dependendo do paciente, do médico especificamente escolher. Ou seja, todos os homens a partir dos 50 e aqueles com história familiar que tem um risco maior, ou seja, se meu pai teve câncer, a partir dos 45 anos de idade. E para a mulher, você sabe qual é a idade certa, doutor? 50 anos, se não tiver caso de câncer. Se tiver caso de câncer na família, 10 anos antes da mãe, por exemplo. Se a mãe teve com 40 anos, com 30 anos, já começar a ir em busca.
Antigamente era tão doido isso, né? A forma como os tratamentos eram feitos e tudo mais. Eu me lembro que a minha mãe, eu me lembro não, porque eu nem existia na época ainda, quando ela foi diagnosticada com câncer de mama, ela tinha 26 anos de idade. Isso há tempos atrás, eu tô com 35, vou fazer 36, e ela entrou para fazer o exame e saiu do centro cirúrgico já sem uma mama, porque na época era totalmente complexo, mais ou menos o preconceito que os homens tinham de, não, eu vou fazer e vou ficar impotente, isso ou aquilo. Então, graças a Deus, a tecnologia, a medicina avançou muito e acho que a gente hoje consegue ter um ganho muito tranquilo, porque na época eu nem sei te dizer se era efetivamente ou não. Olha, Thaís, você disse uma coisa muito importante, sabe, porque a detecção precoce, ela diminui muito o estrago que se faz de cirurgias de tratamento. Exatamente. Né? Então, as pessoas às vezes não entendem que assim, o detectar precocemente, além de salvar vidas, né, ele tem um comprometimento muito menor no tratamento, né? Na sequela que fica, na invasão que tem, né, os tratamentos. Então, essa parte é fundamental mesmo, viu? Para fechar o nosso bate-papo, que a gente tem que encerrar o programa. Acredita numa cura efetiva, 100%? Não esses tratamentos que a gente já tem convencionais e que trazem a cura, mas uma vacina milagrosa? A vacina por câncer, qualquer um dos cânceres, incluindo os dois nós estamos discutindo hoje aqui, ainda é muito longe. Muito longe. Mesmo para os vírus, a gente está vendo a dengue e o Zika chegando, o HIV, que todos os esforços que tem, nós não conseguimos ainda desenvolver uma vacina. Para o câncer, que é uma doença assim, cada câncer é de uma... Ele é muito mutável, né? Na próstata, por exemplo, nós falamos do câncer, tem um adenocarcinoma mais frequente, mas pode ter sarcoma, outros cânceres mais raros. Então, cada um tem uma biologia. Então, a vacina é algo que se trabalha no centro de pesquisa, mas é algo distante. Então, o que nós temos hoje é a cura pela retirada, a extirpação do órgão em si e minimizando os efeitos colaterais. A vacina, se a gente for esperar ela, eu acho que é difícil. Eu acho que o cientista, o acadêmico tem que trabalhar nisso, mas ainda é muito distante da realidade. Porque faz parte da evolução também, né? Se os tratamentos há 20, 30 anos eram de um jeito, hoje já estão de outro, então a gente vai continuar persistindo no estudo. Descobrir uma molinha no meio ali da genética e a gente pode facilitar isso. Mas eu acho que a gente vive, Thaís, apesar das dificuldades, a gente vive apesar das tristezas, a gente vive apesar do câncer, a gente decide que a gente quer viver. É fato. Para fechar a nossa fala, a gente teve uma convidada muito especial aqui no momento do Outubro Rosa, e que ela falou assim, eu tenho, mas eu não tenho. Eu tenho câncer? Você disse que eu tenho câncer? Ela falava para mim, eu não tenho câncer. Ela falou, então eu acredito nisso, eu não tenho câncer. E eu vivo sem o câncer. Eu tenho uma doencinha aí que está me incomodando, que eu tenho que tomar um remedinho ou outro, mas já está passando. Então, eu acho que a forma como a gente conduz a vida é que é o norte das coisas boas ou ruins que você vai ter na vida como resultado, né? Seja ela um câncer, seja ela uma gripe. Vai de como você vai encarar isso tudo, né? Eu acho que assim, tendo a certeza de que a gente sabe que um dia a gente chegou e um dia a gente vai embora. A chegada e a ida não depende da gente. O meio, o caminho depende. Então vamos fazer São nossas escolhas, né? Sim. São nossas escolhas. Doutora Giovanni, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Meu Mira, adorei. A nossa sala está sempre aberta para vocês. Sempre que vocês tiverem novidades na área médica, quiserem vir contar, compartilhar com o nosso público, nossa sala aqui do Estúdio Inter está aberta para vocês. Viu? Obrigado, muitíssimo obrigada. Para você que está em casa nos acompanhando ou pela internet, em qualquer lugar do mundo e do Brasil, o meu beijo gigantesco, fiquem com Deus e já sabe, o nosso compromisso está marcadinho amanhã, aqui às 14 horas. Te espero. Beijo!